Paz seja convosco, amém? Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Está em Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11, no versículo 1 das Sagradas Escrituras. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 de Eclesiastes. Amém? Todos acharam a palavra de Deus? Nós vamos ler. Eu diria que essa intenção não precisa vir aqui fazer um favor, está bem escuro aqui para eu poder ler. A idade chega e a gente não consegue mais ver direitinho. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. A igreja pode se sentar. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Esse versículo, o que ele tem de bonito, que você não ler ele, nós podemos ver muitas vezes que ele tem, às vezes, assim, de uma interpretação de dizer o que significa isso. Lançar o seu pão sobre as águas, e depois de muito tempo você vai achar ele de volta. Isso pode ter algum significado, dentre eles, você pode dizer que devemos nós ser bondosos e generosos. A generosidade. A generosidade no coração, uma vida generosa, é quando você faz algo para o Senhor, ou nesta vida, para alguém, e você faz algo de coração genuíno, generoso, de um coração que não faz por uma certa obrigação, que não faz para poder mostrar a alguém, e que faz isso para que há uma bondade mesmo de coração. Esse lançar o teu pão sobre as águas, também você pode dizer assim, que nós devemos lançar a tua semente, e no futuro você vai achar ela. Isso é muito profundo, isso, quando nós podemos ver e dizemos que eu tenho certeza que todos vocês devem ter ouvido algum provérbio que diz assim, ó: o mundo dá muitas voltas. Quem já ouviu pode levantar a mão? Olha, o mundo gira, o mundo dá voltas. Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente como se fosse uma roda gigante. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Vai dando voltas. E disso daí, estarmos dentro da igreja, dentro da casa de Deus, é muito importante aquilo que nós plantamos. Porque até o apóstolo Paulo, ele também relata isso em 2 Coríntios capítulo 8, que ele dizia que o povo que era muito pobre, eles eram um povo muito necessitado, que eram os macedônios. Mas eles tinham uma generosidade muito grande, que eles, diante da sua pobreza, eles ajudaram o povo mais pobres ainda do que eles, que eram os crentes da Judéia. E aí ele vai dizer, em vários versículos, ele vai dizer assim: aquele que planta, colhe. Quem se planta, colhe. Caminha certa vez, ele diz assim: o Brasil é uma terra tão boa que tudo que você plantar nessa terra, ela dá. Tudo que você jogar uma semente assim, olha, você jogar daqui a pouco está brotando as sementes. De tão boa que é o país e a terra que nós vivemos. Mas é preciso plantar. E aí então, o que nós fazemos com a nossa vida de plantar? Como que nós estamos plantando na nossa vida? Se certamente nós plantarmos lutas, nós vamos colher tempestade. Se nós plantarmos coisas boas, nós vamos colher lá no futuro coisas boas. Aquilo que se planta, se colhe. E isso é importante diante da obra de Deus, diante da casa do Senhor Jesus, de estarmos aqui, de olharmos e de não querermos sermos. Vivemos uma época que nunca se teve tanto egoísmo dentro do Evangelho. Nunca se teve um Evangelho tão egoísta, de dizer
assim, tá bom, porque eu aprendi, eu quero aprender, eu quero ter, eu quero ser, eu quero buscar e ser para mim. Nós às vezes não estamos dividindo isso, nós não estamos conciliando isso. Às vezes você pode olhar e analisar que às vezes uma pessoa está lá, ela vê todo dia o homem da farmácia, ela vê todo dia o homem da padaria, ela vê todos os dias lá no serviço alguém, todos os dias lá no trabalho, você cumprimenta a pessoa, mas nós somos egoístas, nós não chegamos nunca para a pessoa e dizer assim, olha, eu tenho algo para falar para você, do que é a mudança com Jesus Cristo. Nós não plantamos isso em nossas vidas. Nós achamos que essa obrigação só são dadas aos pastores. Nós achamos que a obrigação de ministrar é só eles. Nós não temos essa obrigação. E quando que nós devemos aceitar a Cristo da nossa vida, do nosso jeito, e vivenciarmos e nos plantando tudo aquilo que Ele nos ensinou? Quando você pode olhar e ver da forma que quando uma mulher de repente chega na casa de um fariseu e ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela enxuga com o seu cabelo, aí aquele homem olhou e falou, meu Deus, ele não sabe quem é essa mulher. É uma mulher que não é digna de tal situação. Mas aí então, Jesus, conhecendo os pensamentos do coração daquele homem, ele falou assim, eu cheguei na sua casa tão cansado do caminho, e você não me deu ósculo santo. O ósculo santo é beijo santo. Eu cheguei na sua casa com os meus pés inchados, com os meus pés empoeirados da caminhada. Você não me deu água para os meus pés, mas desde o momento que eu cheguei aqui, essa mulher não para de beijar os meus pés e não para de regar os meus pés com as suas lágrimas. E o Senhor olhou para aquele homem e disse assim, enquanto se houver vida sobre a face da terra, será lembrado o que essa mulher fez. Hoje, mais de 2000 anos, eu estou trazendo a lembrança do que essa mulher fez. É o que está aqui registrado dentro das Sagradas Escrituras. É a forma que nós plantamos diante de Deus, das nossas vidas, do nosso jeito, da nossa forma. Quando nós estamos assim, de uma forma que às vezes, puxa, como que nós plantamos? O que nós plantamos aos nossos filhos? Às vezes plantamos mentira. Ensinamos as crianças, às vezes, de cedo a mentir. Alguém liga lá para casa e diz assim, fala que eu não estou. Entendeu? Alguém fala, olha, se perguntar de mim, fala que eu fui em tal lugar. E nós já estamos criando as criancinhas assim, na mentira. Já a mãe fala assim, ó, eu gastei R$100 lá no centro. Se o pai perguntar, fala que eu gastei só 50. Você comprou. Aí eu respondo, meu bem, quanto você gastou? 50. Não é verdade, meu filho? Não é minha filha? É sim, pai. Gastou só 50. E a mentira vai imperando. As coisas, aí como que eu vou explicar a verdade para o meu filho? Eu costumo até usar, às vezes, um palavreado aos meus filhos, quando eu quero, às vezes por algum motivo, que às vezes eles até mentem, pela naturalidade do medo de apanhar. Então você mexeu aqui, não, por quê? Porque eles têm o medo de apanhar. Não é assim? Não foi assim com Pedro? Por que Pedro mentiu? Por que Pedro negou Jesus? Às vezes fala por quê? Mas você pode parar para pensar a situação que ele estava ali, a situação, o medo que ele sentiu. Na hora que ele olhou, que ele viu Jesus ser interrogado, aquele martírio, aquela tensão, aquela coisa que estava no ar. Ele não conhece esse homem, pelo medo que era tamanho que ele sentiu. Então, às vezes, a criança, eu costumo olhar e dizer assim, ó, quem fala a verdade não merece castigo. Se você me disser, uma vez alguém me colocou a minha geladeira que fica no mínimo, me colocou no máximo. Adivinha o que aconteceu? Que estava lá dentro da bacia, da bandeja da geladeira, virou pedra. Tudo virou pedra dentro da geladeira. Se eu olhar, meu Deus, o que aconteceu? Quando eu olhei, a geladeira ficou no mínimo.
eu que fiz isso. Aí eu falei, então agora eu estou te ensinando, estou te orientando, não me faça mais, a próxima vez, ó, entendeu? Então quer dizer, você acaba ensinando a instrução do não mentir. Que isso já vem de personalidade, de caráter. Isso para mim é caráter, a personalidade de caráter. A personalidade, ela vai ser moldada. Não pensa você que você vai fazer moldar a personalidade de uma criança quando ela tiver 15, 20 anos. Você pode ver que quando ela já tem 3, 4, 5 anos, ela já sabe a roupa que ela quer pôr. Não compra uma roupa que ela não quer, uma cor que ela não quer, que ela não usa. Por quê? Porque ela já tem sua personalidade, já tem seu jeitinho, já tem um jeitinho de pentear seu cabelo, de colocar, de gostar de alguma coisa. A personalidade de uma criança, ela vai sendo moldada aos 2 anos, com 5 anos ela tem totalmente uma personalidade formada. E são os psicólogos dos estudos que falam isso. E o que nós orientamos para que isso que venha a ser isso? É isso que venha a ser dentro de lares. De repente, é coisas que vai se imperando dentro das coisas, que vamos plantando, nós vamos plantando, e aí vai dizendo que às vezes vai se tornando uma bola de neve, que uma mentira você precisa de outra mentira para sustentar aquela, você vai precisando de mais outra para sustentar, e ela vai virando uma bola de neve que chega um momento que você não sabe mais aonde começa, se aonde termina tudo isso, e aí nós vamos plantando e vamos confundindo, vamos fazendo isso, e isso não agrada a Deus. Não agrada o Senhor Jesus. Nós temos que ter os princípios de que é a palavra de Deus. E isso começa por nós pais, por nós esposas, esposos, mães, dentro de nossas vidas. Começa para nós já ensinarmos as nossas crianças, ensinarmos as pessoas. Uma irmã minha, Deus a tenha em bom lugar, ela omitia muitas verdades. Uma ajudava a dizer, não diga não. Aí elas usavam um tempo e diziam assim, vou perguntar para ele. Eu falei, eu posso ter falado, não falar nada que alguém te deu nada, mas se perguntar, você sabe que eu não minto. Não vou mentir. Então é assim, hoje os problemas das coisas lindas lá e a gente vê, aí minha cunhada lá de Minas, uns parentes meus lá de Minas, eu ligo essa telefone, o que você falar, nós vamos assinar embaixo, eu sei que você não mente. Então você passa a criar credibilidade diante das pessoas. Quando Isaías fala, vós sois minhas testemunhas, é porque você é testemunha de Jesus aqui na terra. E com isso você vai vivenciando essa palavra e você vai plantando isso. Nós plantamos aquilo que eu vivo hoje, é o que eu busquei 20 anos atrás. É o que eu busquei há 10 anos atrás. Quando chegamos na cidade de Araçatuba, eu e o pastor Roberto era donos do dia e da noite. O dia e a noite é o que nós tínhamos. Mas com Deus, com oração, buscando, pedindo, sabe, estando diante do Senhor Jesus, para nós chegarmos diante dele e dizer, Deus, mostrarmos aí do que precisamos, do que necessitamos. As barreiras, elas começam a ser desaparecidas. Elas começam a ser sumidas. Nós começamos a vivenciar e dizer, Deus, eu quero lançar hoje o meu pão. Eu quero lançar meu pão hoje na água. Porque eu não sei, Senhor, qual que é o meu dia de amanhã. Eu não sei, Senhor, o que vai me acontecer daqui 10 anos. Estou tão velha assim. 10 anos com 52 anos. Eu não sei o que vai me acontecer daqui 15 anos, daqui 8 anos, 7 anos. Comece hoje a plantar na sua vida. Comece hoje a lançar suas sementes. Se você não tiver uma semente para pôr, para lançar, você não vai conseguir colher nada. A terra é boa, a terra é fértil, a terra é árida, mas você precisa ter semente para plantar. Então plante verdade, plante a palavra de Deus, plante honestidade, plante diante do Senhor as coisas boas. Porque você pode ter certeza que Deus vai fazer você prevalecer sobre todas as coisas. Sobre tudo Ele vai fazer você prevalecer. Sobre tudo Ele vai estar à sua direção.
direção, para te orientar, para te abençoar. Podemos no momento sermos envergonhados, sim, nessa vida. Podemos nesta vida muitas vezes perdermos batalhas, não guerras, mas perdemos sim batalhas, perdemos situações, perdemos coisas que às vezes nós não entendemos. Mas dentro dessas perdas, nós devemos expormos para Deus e dizer: Deus, eu estou aqui, olha por mim. E Ele pode ter certeza que as coisas vão se encaixando, e quando se passa, nós vamos passar a entender. Mas não viva uma vida que não é a vida que Deus quer que você viva. Não viva uma vida de mentiras. Não viva uma vida de aparência. Não viva uma vida daquilo que você não é, daquilo que você não tem, daquilo que a Bíblia fala assim, aquela parábola dos talentos, que deu os talentos, que para um deu 1, para outro deu 3, deu 5, eles foram agarrando para poder ter outros talentos. As pessoas enterram seus talentos, enterram o que Deus dá, e depois o Senhor fala assim: olha, tudo vai se expondo. O Senhor pegou que algo que tem um. Senhor, eu sabia que tu és duro. Mas quem tinha 3, nossa, eu tenho mais 3 aqui. Quem tinha 5, Senhor, tem mais 5 aqui. Agora, Senhor, eu sei que tu és duro, eu sei que o Senhor é muito correto, eu sei que o Senhor faz conta, então eu tive medo. Eu errei meu talento. Ele falou: sabe o que eu devia ter feito? Pegava e dava aqui, eu dei 5 talentos. Por quê? Quem tem, ser-lhe-á dado, a Bíblia diz. E quem não tem, até o que parece ter, será tirado. Então, às vezes a gente vivemos épocas e momentos que achamos ter só coisas do momento, quanto que na realidade não. A Bíblia está escrita há 1.600 anos, são 16 séculos. O Senhor já estava dizendo todas as coisas. O Senhor estava dizendo: olha, os efeminados não entrarão no reino dos céus. Nunca vi tanta coisa assim. Meu Deus, a gente olha hoje assim, é uma coisa absurda. Os sodomitas, homens que têm relações sexuais com animais, não entrarão no reino dos céus. Você olha, meu Deus, hoje você pode achar uma normalidade, mas quando a Bíblia foi escrita, o Senhor já estava dizendo disso. Os avarentos, os ladrões, os idólatras, os soberbos, não entrará reino dos céus. Os maldizentes. E diante disso, nós não paramos para ter essa atenção do que Deus tem para falar, para agir, para dizer: meu Deus, por que corrigirmos diante da situação? Porque às vezes nós aprendemos a voar com os pássaros, aprendemos a nadar com os peixes, mas nós não aprendemos a simples arte de vivermos juntos como irmãos. Não aprendemos isso, mas isso é preciso também. Isso é preciso, estarmos juntos a cada dia, a cada momento, de olharmos e podermos confiar em alguém. Podemos estarmos ao lado e dizer: olha, eu gosto de você, eu acredito em você, eu quero o seu bem. E passarmos a vivenciarmos isso, não só com as palavras, mas com as nossas atitudes, mas com o nosso viver, com o nosso dia a dia. Quando eu cheguei para a cidade de Araçatuba, quase 19 anos atrás, poucas irmãs que eu peguei na cidade, fui indo, de repente eu cheguei e falei assim: eu não posso chegar para vocês e dizer como eu sou. Eu tenho que simplesmente esperar um tempo. Antes de chegarmos aqui, eu falei: eu vou vender, eu quero vender uma imagem. Eu vou dizer: olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou boa, eu sou... Não, não é assim. Eu falei: o tempo vai dizer quem é quem. Com 19 anos você está aqui, você vai falar assim: eu compro e pago. Nunca tive situações embaraçadas, problemas 1000.
Todos os dias nós temos os problemas, mas situações complicadas, embaraçadas, curadas, não, Senhor. Por quê? Porque nós temos que ter os pés no chão. Às vezes podemos olhar que às vezes tem jovens de 17, 18 anos que pode ajudar pais a ter casa. Mas nós podemos também ver jovens de 40 anos a pedir dinheiro para pai e mãe para comer lanche. Estou dizendo e especificando do que se é responsabilidade. A responsabilidade, ela não está na sua idade. A senhora fala que às vezes, no meu costume dizer, eu já tive 15, já tive 13, já tive 18, já tive 20, já tive 30, 35. Nós vai dizendo assim, eu sei que a gente compreende, mas é jovem. Eu compreendo jovem, já fui jovem. Vai dizer, nós éramos com 18 anos, com 20 anos eu já era missionário. Com 18 anos eu já estava pregando em cima de um púlpito. Então eu já tinha um peso sobre as costas. Com 23 anos eu vim liderar a igreja. Vim liderar uma igreja numa cidade que eu não conhecia nada, que eu não conhecia ninguém, que não tinha nada, não tinha ninguém dentro da igreja. Então a responsabilidade, ela é pessoal, ela é individual. E o que você planta com isso? Como que você está jogando o teu pão sobre as águas? Como que você está lançando a tua semente? Eu não estou falando daquela bondade que diz o ditado assim, uma maior provérbio. De boa vontade o inferno está cheio. Não estou dizendo dessa bondade. Eu estou dizendo da generosidade de coração. Sabe, de você realmente ficar assim, meu Deus, eu me alegro com a alegria do meu irmão, mas eu também choro com a tristeza do meu irmão. Não é que, olha, pastora, eu gosto da senhora mais do que sobre todas as coisas, como se fosse meu filho, como se fosse o meu grande parente. De repente, às vezes, alguma atitude pode olhar e dizer, não, você não pode vir nem como se eu fosse inimigo. Não é dessa que estamos dizendo. Nós estamos dizendo do que o Senhor está dizendo, do que o Senhor está falando, de sermos compadecidos uns aos outros. De você ter sempre tempo de você estar lançando aí a sua semente. Aquela mulher viúva, a Bíblia diz que ela ia comer a semente dela. Ela só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Então o Senhor mandou Elias na casa dela, profeta, vai lá porque ela vai comer a única semente que ela tem. E Deus, Ele age conforme as leis que Ele estabelece. Veja só, eu já vi um coração estragado, Deus dá um coração novo. Eu já vi Deus curar cancerosos, eu já vi Deus curar idénticos, eu já vi Deus curar leprosos, eu já vi Deus fazer muitos milagres, dar cego, curar a cegueira. Mas eu ainda não vi alguém cortou, amputou um dedo e nasceu de dentro. Ele tem poder para isso e muito mais eu sei que ele tem. Ele tem poder para fazer isso e fazer muito mais, mas não faz. Porque ele estabeleceu as leis cerimoniais, as leis espirituais, as leis morais. As cerimoniais foram quebradas e abolidas por Cristo, mas as espirituais e as morais não. Entre essas leis, eu dou o exemplo da lei da gravidade. Sobe em cima de um prédio de 15 andares e lança para baixo. A certeza que você vai morrer. Então quer dizer, a lei da gravidade. Simplesmente, se você morrer, simplesmente é a decisão que você tomou. Essa foi a sua decisão. É o que você quis. Deus não interfere, irmão, em sua decisão. Não, eu vou interferir na decisão do meu amigo, do meu servo, porque ele vai se estrupicar tudo. Ele avisa, amigo, ele avisa. Mas ele não vai chegar e falar assim, não, o senhor me avisou, mas eu não quero. Já vi muito isso. Eu não sei nem por que perde a oportunidade no sentido de a orientação divina, porque alguns
ao pedir, é a mesma coisa dizer assim, faça. Deus fala, não faz, e a pessoa fala, vou fazer. Eu não sei nem o porquê que se pede, então. Porque são decisões tomadas que seguem seu coração. Deus tem o melhor para nós. E quando Ele mandou o servo dele para poder aumentar o azeite da viúva, Ele falou, faça, ela só tinha um pouquinho do azeite da farinha para fazer um único bolinho. Para ela e para o filho dela. Ela falou, mãe, nós vamos morrer, porque nós não temos mais o que comer. Ele falou, faça primeiro para mim. Ela confiou, ela creu, fez. E se você multiplicar 3 bolinhos, um de manhã, um de tarde, um de noite, para ela, para o filho, para o profeta, o Senhor deu mais de 3.000 bolinhos, porque ficou mais de 3 anos sem chover em Israel. É a providência divina. Além do que? Da semeadura. Você plantou, você vai colher. Eu te instruo que você plante bênção. Quem planta bênção, colhe bênção. Quem planta coisas ruins, colhe certamente maldição. Não precisa ser nada escondido, não precisa ser nada, vamos dizer, quando as coisas já vêm, eu sei que quando às vezes meus irmãos, alguma pessoa pede para eu abrir uma palavra, aí o que você acha? Primeira coisa que eu pergunto, eu falo assim, diante das leis do país, qual que é o certo? Mas esses são negócios que eu não sei dizer qual que é. Aí a pessoa fala assim, olha, é correto, se é correto, Deus está na sua frente. Se não é, meu filho, não faça não, porque não é de Deus. Usar de inteligência. O sábio Salomão, ele escreveu 3 livros. Ele escreveu livros. O primeiro livro que ele escreveu não está por ordem bíblica. O primeiro que ele escreveu foi Cantares de Salomão. É o livro que ele escreveu, que ele tinha um grande amor que não pode ser concretizado, realizado, porque ela tinha uma pele morena. E quem tinha pele morena não poderia herdar o trono.